Bom dia, amigos. Fazendo um teste de sonoridade e capturação de imagem, vamos ler aqui um texto que eu recebi hoje pelo WhatsApp e que foi atribuído como se fosse uma orientação do presidente Jair Bolsonaro. Ele diz assim: todos os anti-brasileiros, os partidos vermelhos, planejam realizar manifestações em todo o Brasil. A principal finalidade é a provocação, gerar o descrédito das autoridades e perturbar a ordem. Vocês que são brasileiros do bem, não filmem os eventos, não repassem o que receberem, não encaminhem para ninguém. Apaguem a propaganda vermelha, force-os a fazer propaganda para si mesmo. Quebrem a rede de difusão do mal. Não discutam, não criem eco. Ignore-os na rede, não faça comentários. As redes sociais só funcionarão. As redes sociais só funcionarão como uma mídia de divulgação para eles, se assim o permitirmos. Trate-os como se não existissem. Eles só ganham força se tivesse contraponto, discussões, divulgação e encaminhamento de mensagens. Não caia na armadilha de disseminar o ódio e quebre a corrente. Para eles, Deus, o país, a família e os valores não têm nenhum sentido. Não dê eco. Eles cairão por si só. Ignore-os. Repassem essa mensagem em todas as suas redes sociais. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A incongruência vem do seguinte: lá no início ele diz assim, a principal finalidade, vocês são brasileiros do bem, não filme os eventos, não repassem o que receberem, não encaminhem para ninguém. Bom, se é para não repassar aquelas, por que vai repassar essa? Só porque é orientação de um maluco, né? Um cara que queria soltar bomba no quartel e ele era militar de lá, um cara que foi preso por causa disso, um cara que ganhou 15 dias de xadrez, 15 dias de xadrez na folha dele representa muita coisa. Na folha de um militar, de um oficial das Forças Armadas, ele incitando como é que fala? Cadete lá na AMAN, esse cara tá perdido, né? Aí eu recebo logo a seguir um outro que é uma resposta de alguém para ele. Diz assim: eu sou brasileiro de bem, trabalho, pago as minhas contas, não prejudica ninguém. E não concordo com esse canalha do Bolsonaro. Ou você é cega ou não estava vendo a corrupção deste atual governo também. Presume-se que quem botou a primeira mensagem foi uma mulher, né? Bota lá, ou você é cega ou não está vendo a corrupção desse atual governo também. Ou você acha que o depósito de 40 mil reais na conta da esposa do Bolsonaro, feito pelo Queiroz, é normal. O transporte de 39 quilos de cocaína no avião da FAB. O esquema do Laranjal. O homem que falava que não ia mexer com os aposentados antes da eleição e agora ficou a favor da reforma da Previdência. Abri um parênteses aqui. O Collor, lembra? Falava isso da poupança, né? Aquele ministro Rogério Magri chegou a falar várias vezes e foi inclusive interpretado quando ele falou: a poupança é imexível, né? E condenaram ele pela palavra imexível, que isso não existia, não sei o que. Bom, qualquer professor de português sabe que qualquer palavra tem a raiz, tem o prefixo e o sufixo. Então, imexível, é o que não se mexe, né? Então, lembrando que o Collor, né, com os seus
a sua curriola lá falava isso da poupança. E deu no que deu, a poupança foi confiscada. E deu prejuízo para muita gente, não é? Muito bem. Onde que eu parei ali? Cadê? Laranja branca. A propósito, o nome disso é mentir. Também está escrito ali. O homem que faz questão de chamar o Lula de corrupto e coloca na cadeia de ministro do meio ambiente, né? Coloca na cadeira de ministro do meio ambiente uma pessoa condenada por crimes ambientais e ainda protege seu filho de ser investigado pela Polícia Federal, né? Peraí que eu tenho que abrir aqui que é muito longo, né? O homem que diz que colocar meu próprio filho em um cargo público não é nepotismo, e sem concurso público, você acha que eu devo celebrar um cara que está me chamando de burro? Ou você não acha que isso é nepotismo? Um cara que apoiou uma reforma que só tirou direito dos trabalhadores, agora, recentemente, essa semana ainda, foi publicada, né, alguma coisa sobre o trabalhismo, onde ele retira o horário de descanso na hora do almoço. O cara tem que comer rápido e não pode parar para descansar o almoço, para fazer uma digestão, tem que voltar ao trabalho. Um cara que, se o patrão disser assim, hoje isso aqui está fraco, vai embora para casa, fica em casa, volta amanhã. E ele hoje não ganha o trabalho dele, ele só vai trabalhar quando o patrão quiser que ele trabalhe e vai pagar ele pelo aquele tempinho, né? Bom, apoiou um cara que apoiou uma reforma que só tirou direito dos trabalhadores, apoiou e votou a favor da reforma trabalhista, mas emprego que é bom, nada. Um governo que prega o Estado mínimo, mas não tirou as mamatas de juízes, deputados, senadores e agora dos oficiais. Bom, deixa eu falar uma coisa. Ele pode tirar, sim, as mamatas do executivo, fácil. Mas dos ministros, né, dos Paulos Guedes da vida, ele pode tirar. Para mexer com o salário dos deputados, só quem pode mexer é a própria Câmara dos Deputados. Do senador, só o Senado. E do Poder Judiciário, só o Judiciário, né? Isso ele não pode fazer. Mas ele poderia correr atrás, fazer por onde eles mesmos se mexessem para isso, né? Sim, para eles que se dane, os praças. O nome disso é corporativismo. Um governo que só dá para os Estados Unidos e não recebe nada em troca. Aliás, o que o Brasil ganhou em troca da base de Alcântara. O que ele ganhou? Nada, né? Eu te digo, ganhou do Donald Trump um não na indicação para a entrada na OCDE. Preferiu a Argentina e a Romênia no lugar do Brasil. Quer saber? Vou ficar aqui falando até amanhã o quanto de ruim está sendo esse governo. Por isso, para não perder tempo, eu digo, vamos para a rua tirar esse canalha do poder. Ou essa regra só serve para tirar a Dilma. Combate à corrupção seletiva não é combate à corrupção, é apenas escolher o lado dos corruptos. Pessoal, depois de você ler um tópico e depois o contraponto, o que dá para você pensar? Realmente, entendeu? Esse cara não bate bem da bola, né? As declarações que ele dá na televisão, que ele aparece na televisão, inclusive na Globo, que ele tanto condena, né? A Globo bota aquilo que interessa a ela, é lógico, tá? Mas a mordida dele é o Lula, a pedra no sapato dele é o Lula. Nós não temos muito para falar do Lula. Se o Lula roubou ou não roubou é uma história. Se o Lula tem que ficar preso é outra. Só que nós temos que alertar uma coisa. O artigo 5º da Constituição tem lá um inciso que diz o seguinte: ninguém será culpado
Ninguém será culpado até o trânsito em julgado. Eu vou abrir aqui um outro computador aqui. Peraí. Opa, cadê aqui? No blog do Sindicato do Povo, tá lá escrito lá sobre essas coisas. Vamos lá que eu tenho que chegar lá embaixo na página, onde diz as coisas que eu quero mostrar. Eu publiquei um artigo no sindicato, o blog do Sindicato do Povo, falando sobre a Guerra Santa, ou a Guerra da Estupidez. A Constituição Brasileira, em seu título 2º, capítulo 1º, que trata dos direitos e garantias fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, em seu artigo 5º, único artigo desse bojo, nos incisos 57, 61 e 65 e 66, garante o povo o direito de uma justa justiça, e para assegurar que isso não possa ser mudado, é usado em prejuízo usado em prejuízo dos outros, o artigo 60, parágrafo 4º, assegura que esse artigo 5º é uma cláusula pétrea. Esse artigo, como cláusula pétrea, é aquele que não pode ser modificado só com uma nova Constituição, né? Aí diz ali assim, o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade nos termos seguintes. Aí vem lá o artigo 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Por enquanto, a nossa legislação diz que o trânsito em julgado é quando não houver mais nenhum recurso. Enquanto você for condenado, o juiz bateu o martelo de 30 anos de cadeia, mas você ainda tem direito a um recurso, você ainda não pode ir para a prisão. Depois vem o outro, que diz o seguinte: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. O Bolsonaro foi preso, 15 dias de xadrez, entendeu? Porque ele cometeu uma transgressão militar. Ele queria botar bomba dentro do quartel. Isso é uma transgressão militar. E por isso ele foi preso, né, por 15 dias. Isso porque teve muitos recursos ainda. Tá? Aí depois tem o outro que diz assim: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. A prisão ilegal. Basta provar que aquela prisão foi ilegal e o juiz tem a obrigação de liberar, né, ali. Depois tem o outro que diz assim: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Os advogados foram lá e pediram, os advogados do Lula foram lá e pediram, provaram, usaram esses artigos e foram negados. Negados simplesmente porque é o Lula. Tá? Eu não vou falar aqui como é que vou falar? Como é que eu vou falar esse nome? A roubalheira. Vou falar assim por falta de outra palavra. Quando eu achar outra palavra eu falo. Então, a roubalheira que fizeram para prender o Lula, né? O julgamento dele, o que o Dallagnol fez, entendeu? A armação toda que eles fizeram e que juntou lá com o outro lá, o Moro, para poder condenar o cara, né? E, como dizem, sem provas, eu não sei. Mas, pô, ninguém apresentou, tá aqui a prova. Ninguém pegou um pedaço de papel e chegou lá e disse assim: aqui está a prova que o Lula é o dono do triplex. Ninguém chegou lá e disse: aqui está a prova que ele é o dono do sítio. Tá? Foi só porque ouviram dizer, ouviram falar. Então alguém chegou lá e falou: eu ia vender o triplex pro Lula. Aí eu sou mais arrogante
Vocês me perdoem, mas o Lula foi no triplex. Deu uma cagadinha lá no banheiro. Limpou a bunda, pegou o papel higiênico e deixou lá. Fizeram uma análise naquele papel e constataram que o cocô que está ali, borrado no papel, tem o DNA do Lula. Aí o triplex é dele? A dona Marisa, a falecida, foi lá, deu uma mijadinha lá, secou a xereca lá e jogou o papel lá. Constataram que o xixi era dela. Ela é dona do triplex? Então saia da sua casa, me deixa morar aí 30 dias. No fim de 30 dias eu tomo sua casa é minha. Tá bom assim? Eu morei lá, eu tô lá, fiquei lá na sua casa, então sua casa é minha. Você não é mais dono dessa casa. O dono da sua casa agora sou eu. Entendeu? Então, o sítio de Atibaia, o Fernando Bittar está gritando aos quatro mundos: o sítio é meu. Eu emprestei para eles passarem uns dias lá. Eu emprestei para eles ficarem lá. Eu emprestei. O sítio é meu. Eu só emprestei. O sítio é meu. Eu emprestei. E nego quer pegar o sítio, como é que fala? Pegar o sítio para vender e botar o dinheiro na Lava Jato, na conta da Lava Jato. Aí já foi mostrado as sacanagens do Delanhol. Foi mostrado as sacanagens do Delanhol. E aí? Ele vai lá e recorre para o Fux dar a ele uma liminar para ele não ir ser julgado lá no conselho. Para nego não caçar ele. O Fux, que é um safado, ministro do Supremo Tribunal Federal, safado, deu a ele. Assim como, do mesmo jeito que todo mundo fala que o Boca Mole lá, aquele ministro Boca Mole solta todo mundo, dá habeas corpus para todo mundo, o Fux também deu para ele. E aí? Como é que faz? O que fazer? Meu amigo, é muito difícil. A gente tem que fazer alguma coisa. Não por causa de Lula, não por causa de Bolsonaro. Por nós, povo. O povo que está ficando sem trabalho. O povo que está ficando sem direitos e está sendo repassado os direitos para o empresariado. O empresariado é que está pegando todos esses direitos. Né? Agora, por exemplo, você vê o seguro-desemprego, o cara vai estar desempregado e vai pagar a previdência. Vai contar tempo? Vai. Mas o cara vai pegar o dinheiro, que antes era um seguro-desemprego desse tamanho, agora está dessezinho assim. E o cara ainda vai pagar a previdência. Sabe por quê? Porque o patrão não vai mais ser carregado com aquelas contas que ele tem que pagar da previdência. O patrão vai pagar menos para a previdência e para compensar isso que ele vai pagar menos, quem vai pagar é o empregado. Pode isso? Bom, esse foi só um teste que eu fiz. Prometo fazer outros melhores. Senhores ouvintes, boa noite.